Muito bem, dando sequência à voz do Legislativo desta semana, nossa segunda convidada, a vereadora Manu da Costa. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, em contato com a comunidade. É isso aí, a senhora está de máscara, está cuidando-se, né, vereadora? Enfim, não parou de fazer as atividades, mas está cuidando-se, né, que é mais importante também. Isso a gente tem que fazer, né, Daniel? A gente tem que seguir os protocolos e, na medida do possível, a gente vai se cuidar, sim, e cuidar dos outros, né? Principalmente das pessoas doentes, das pessoas idosas, né? A senhora, além de vereadora, é presidente também da Associação dos Parques aqui da Serra e também tem uma preocupação muito grande aí. A senhora tem debatido esse assunto por diversas ocasiões, tem trazido aqui para casa também esse assunto. Quer dizer, a Associação dos Parques e Atrações aqui estão muito preocupados, né, vereadora? Não só por estarem fechados, mas também pela questão do desemprego e a economia que não se movimenta, não é? Na verdade, Daniel, não é nem só a Associação dos Parques, né? Nós somos um pedaço de toda uma cadeia produtiva, né? Que realmente está muito preocupada com esse tipo de decisão que está sendo tomada, sem que tenhamos a oportunidade de questionar os critérios, de demonstrar dados concretos. E as associações, elas estão unidas nesse sentido, não somente a dos parques, mas o Sindicato da Hotelaria, né, o Sinditur, a Visão, que representa várias empresas. Nós estamos juntos com a Choco, com o Sindilojas, o Convention Bureau. Todas as associações da sociedade civil organizada estão questionando esses critérios que nos colocam numa bandeira vermelha, em que nós somos obrigados a parar mais uma vez com todas as nossas atividades econômicas, lembrando que o Fique em Casa, o lockdown, um movimento que, inclusive, eu apoiei lá no começo, nunca foi para que nós não nos contaminássemos com o coronavírus, porque todo mundo sabe que nós vamos ter que ser contaminados para que essa epidemia passe. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são infectologistas, são pessoas especializadas nessa área. O ciclo do vírus ele só encerra quando um percentual, mais ou menos 70% da população, teve contato com o vírus. Então, nunca nos disseram lá atrás, olha, fechem para vocês não pegar, que vocês vão ser a ilha da fantasia e ninguém vai pegar coronavírus. Não é isso. Não, fiquem em casa, vamos fazer uma quarentena, 40 dias, para equipar a estrutura pública de saúde, para aprendermos como lidar com o contágio, para educar a população. É para isso que nós ficamos em casa. E detalhe, no caso específico dos parques, nós ficamos 2 quarentenas, né? Sim. Embora outras atividades retomaram um pouco antes, os parques ficaram 2 quarentenas, 80 dias. E com nada de demissões, Daniel. Então, assim, eu luto aqui, e aqui estou falando como vereadora, e não dá para dissociar uma coisa da outra. Verdade. Porque nós somos eu sou vereadora, eu sou cidadã e eu sou empresária. É verdade. E nas 3 pontas nós vamos ter consequências gravíssimas se o nosso governador for intransigente ao ponto de não querer nem discutir isso. E aí, aos que falam que absurdo. Gente, isso é o Estado Democrático de Direito. Isso é a nossa Constituição. Nos assegura o direito de discutir as coisas. É para isso que existe esse parlamento, Daniel. Para a gente discutir e não para aceitar o que vem de cima pronto. Nós representamos o povo e o povo não está satisfeito em fechar o seu comércio, em fechar o seu negócio, em demitir o seu funcionário. Os funcionários querem trabalhar. Eles querem botar pão na mesa de casa. Sim. Então, assim, é uma situação inaceitável. Inaceitável, Daniel. Inaceitável. A gente tem cérebro, cabeça para pensar. Então, só um ignorante aceitaria ficar na bandeira vermelha, sendo que não temos casos hospitalizados, tá? Temos poucas pessoas infectadas, estão em isolamento e não tiveram sintomas graves. A diferença é que nós, por exemplo, eles dizem que nós fizemos parte aqui da 5ª região da CRE, né, que é a Sim. Secretaria da Saúde, enfim. Tudo bem, até aí tudo certo, mas Caxias do Sul e para lá é que tem mais casos, né, vereador? Então, para cá é que tem poucos casos realmente, e isso nos leva a crer que nós não precisamos estar na bandeira vermelha, não é? Primeira coisa, Daniel, é o seguinte,
essa coisa das UTIs. Ai, mas a gente está lá e se a gente precisar de UTI? Se a gente precisar de UTI, isso sempre aconteceu, tá? A UTI, ela não é nem da micro-região, nem da macro-região, nem de Gramado, nem do município, e eles são do estado, os leitos. Vamos supor que aqui acabem os leitos de UTI. Liga para Caxias e tem leito, nós vamos sim para o leito da UTI. É isso aí. Porque o Estado não pode negar uma UTI para ninguém. E vice-versa E também. se não, né? e vice-versa. E se não tiver em Caxias, nós vamos para Porto Alegre. Se não tiver em Porto Alegre, nós vamos para Vacaria. Não existe isso, nunca existiu. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Outra coisa que eu quero dizer. Essa micro-região que nós estamos pleiteando, ela é somente para o coronavírus. É só para a gente não ser analisado junto com mais 48 municípios, porque isso não é o mínimo plausível, gente. Como é que a gente vai comparar um município pequeno com um grande, um que tem uma peculiaridade, outro que tem outra? Isso não é cabível, não é nem um pouco inteligente. Nós ficamos lá, naquele tempo todo parado, como a senhora comentou aqui, os parques ficaram em 2 quarentenas, também as atrações e tal. E agora, pelo que a gente tem percebido, e aqui, na verdade, lá atrás, eu me lembro, todos os vereadores apoiavam fazer aquela paralisação, até que a Câmara ficou fechada também, né? Apoiaram, para quê? Porque eles pediram realmente para fazer estrutura, né? Estruturar o negócio para que as pessoas prolongassem um pouco a pegar. E não é essa conversa de dizer que agora não tem estrutura, né, vereadora? Pelo amor de Deus, porque se em 80, 90 dias, tá? Não conseguiram fazer? Não conseguiram. Tu acha que mais 10 dias, 15 dias nós vamos ter estrutura? Não vamos ter. E os empresários não aguentam mais 15, 20 dias fechados sem faturar, né? Porque não tem o que fazer. Não aguentam, Daniel. Sabe por quê? Porque não é uma brincadeira. Não é assim, ó, abre hoje, fecha amanhã. Fecha amanhã, abre hoje. Não é assim. A gente tem aí os direitos trabalhistas, a gente desacorda uma estrutura e tu tem que pagar. Tu chama essas pessoas para casa, depois tu tem que mandá-las para casa. E tu não recebe um centavo por isso. Se tu fechar, tu não está entrando dinheiro no caixa. Nós estamos penalizando toda as cidades, toda uma região, por não ter discussão. Como assim? Daniel, isso é um absurdo. É um absurdo. E agora a gente não pode questionar. O prefeito não pode se colocar contra. Ele não pode estar a favor da comunidade que está ameaçando ser criminalizado. Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto população, assim, ó, se nós tivéssemos pessoas no hospital, se tivesse... Aí é uma coisa, esses critérios são revistos de semana em semana, tchê. Não é uma coisa assim, uma decisão estática. E outra coisa também, ninguém é contra, nem o empresário, acredito que a senhora também não é contra a quem está no grupo de risco ficar em casa. E a quem está no grupo que pode trabalhar, vai à luta, né? Olha só, quem tem medo, quem é de risco, quem tem doença, quem é velhinho, quem tem dinheiro para se sustentar, fica em casa. É bem simples. Vai ficar lá, protegidinho, até o dia que ele sair na rua, de novo. Seja daqui 30, 90, 60, 120, 200, 400 dias. O dia que essa pessoa sair de novo, ela está propensa a pegar. Então, o que a gente está fazendo, Daniel? Eu estudei muito, tá? Para falar o que eu estou falando aqui, eu não estou... Porque desde que começou isso, a gente começou a estudar. Tá? A gente tem técnicos, pessoas que sabem o que estão falando também, que são mesma formação da Universidade de Pelotas, tá? Que tem sido a referência do governador. E eu não estou aqui desmerecendo os técnicos. A gente tem que apresentar outro ponto de vista. Olha, no direito, um fala uma coisa, outro fala outra. São entendimentos, tá? Outra coisa. Mas na saúde, não. E tem evidências técnicas de que nós só estamos alongando. Não era o achatar a curva? A gente achatou a curva. O que vai acontecer? Se a gente for achatando essa curva mais e mais e mais, sabe quando é que essa doença vai nos pegar, Daniel? Lá pertinho do Natal Luz. Aí, meu caro, aí tu me diga o que vai acontecer com essa cidade. Porque agora junho já está comprometido. Sim. Junho e julho, tá? Que julho é a nossa altíssima temporada também. Muito importante para cada pessoa que mora aqui. E para a prefeitura também, porque não sei como é que vai pagar salário a partir do... Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, e nem sei como é que vai ter dinheiro para manter os médicos, para manter os enfermeiros, para manter as atividades essenciais. O hospital, que está sob intervenção. Eu não sei como é que vai fazer. Porque o governador não vai vir aqui trazer dinheiro para manter o hospital. Com certeza que não, né? Com certeza que não. Quero ver como é que o governador vai pagar. Porque agora ele usou aquele dinheiro que veio do governo federal e pagou folha de pagamento. Ok. Vamos ver até onde vai isso aí.
E uma coisa eu vou te dizer, Daniel, muito certa, tá? É o momento da gente pedir ao nosso prefeito que resista, a comunidade vai estar do lado dele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele até pode, o Ministério Público, que eu acho, conhece a nossa comunidade, o Ministério Público, que tem o meu respeito, mas que conhece a situação, tem que nos dar, sim, o direito de questionar. Tem que nos dar o tempo necessário para a gente apresentar os dados que podem contrapor o que está sendo determinado pelo governo do Estado. Porque não é uma questão de obedecer ou desobedecer simplesmente para confrontar. É simplesmente porque disso depende o futuro, tá, de toda uma economia. O futuro de pessoas que estão passando fome. Estão passando fome. A gente é vereador, a gente está na casa das pessoas vivendo. E mais, e o Estado democrático de direito, Daniel, que assegura o nosso direito de ganhar o pão de cada dia e de questionar, e de se manifestar. Eu sou vereadora, a gente representa o povo, a gente tem direito de questionar as coisas. Senão não precisava ter vereador, não precisava ter prefeito. Deixa que o governo do Estado mandasse em tudo. Então, assim, desculpa a minha indignação, mas é indignante. Mas a sua é da maioria da população. Quem quer trabalhar está assim, está indignado porque a gente precisa. E não é nem querer, é precisar, é necessitar. A gente precisa ir à luta, não é porque a gente quer, a gente precisa ir à luta, né? Só não quer ir mesmo quem não precisa. Quem tem vida ganha. Talvez os funcionários, servidores públicos do alto escalão, que ganham aí 20, 30 mil reais, e que está tudo certo. Que está tudo tranquilo, até que os salários vão ser os últimos, né? E pelo que a gente percebeu, né, vereadora, no final de semana passado aqui, Gramado deu um belo exemplo de como ter os cuidados, né? Porque eu vi algumas pessoas, evidentemente, alguns turistas, sem usar máscara, mas nós aqui, quem estava trabalhando, quem estava transitando pelas ruas da cidade, eu vim para o centro, eu vi, as pessoas estão usando máscara, estão conscientes, né? Com certeza. Faltou, Daniel, uma organização do poder público de fazer algo mais abrangente, né? Eu concordo que deveria ter barreiras sanitárias, eu concordo que deveria ter pessoas distribuindo máscaras. Nós temos recursos, o governo federal mandou dinheiro para o Covid, mandou dinheiro, a gente aqui da Câmara destinou ao governo municipal, isso eu questionei e continuo questionando. Acho que tem que preparar. Não dá para parar de trabalhar nisso aí. A comunidade com certeza está fazendo a sua parte. Está todo mundo de máscara, está todo mundo... Mas, assim, quando a gente fala a comunidade, né, preparada para receber, vai todo mundo para o mesmo barco. Então, o empresariado... Eu sei que é difícil tu estar lá com o cliente dentro da tua loja, o boleto vencendo, o cara não quer usar máscara, e aí o que tu faz? Paga o teu boleto? É difícil. Também tem toda uma questão cultural. Nós somos acostumados a tratar muito bem o turista. Então, assim, tem que desconstruir uma cultura. Isso não é do dia para a noite. Mas faltou, sim, comprometimento de alguns empresários e do poder público. Vamos fazer a meia-culpa também. Mas a gente aprende rápido. Isso que é o bom de Gramado. Gramado não se deixa bater. Em uma semana, eu te duvido que se abrir agora final de semana, vai ser tudo diferente. Talvez esse tapa na cara aí tenha servido para isso. Claro, né? Claro. Agora, o que me preocupa é a intransigência do governo do Estado. Porque eu sei que o nosso prefeito está lá tentando reverter isso. Tá? E eu questionei ele no domingo e parabenizei ele na segunda-feira, dizendo o seguinte: parabéns, prefeito, que ainda não se manifestou através do decreto. Tá? Porque, na minha opinião, a manifestação do prefeito equivale para o município. Então, ele não fez decreto, então parabenizei ele. E continuo dizendo, se o prefeito nos defender e contra isso aí, nós vamos ajudar ele, nós vamos estar junto com ele. Não é a vereadora Manu, é o povo que está pedindo e está clamando por isso. Para que ele faça como os outros prefeitos que fizeram. Continue firme. Estão ameaçando que vai ser processado? Tem processo. Nós estamos num país que tem processo, a gente tem que provar. Vamos confrontar os dados técnicos do governador contra os nossos dados técnicos. Pessoas qualificadas que podem entrar junto dentro de um processo. É isso que eu penso, Daniel. Muito bem. Por outro lado, a senhora também está mandando para o Ministério Público aí um pedido para que aquelas contas de luz que vieram muito altas e as pessoas já não têm dinheiro nem para comer, mas vai ter dinheiro para pagar uma conta exuberante que veio também, né? É que, na verdade, Daniel, as contas... É quase desculpe a minha sinceridade, mas foi um roubo coletivo, assim, né? Porque não tem cabimento. As pessoas, eu primeiro tentei resolver o caso a caso, falando com o diretor aqui da região da RGE,
tentando fazer essa ponderação, dando os canais para as pessoas questionarem, né, as Sim. contas. Mas qual era a resposta? Não é isso aí mesmo. Tu pagava 80, veio 580, não é isso aí mesmo. Tu gastou isso aí mesmo. Como assim? As pessoas estão cuidando para não gastar luz. Tem pessoas que estavam com seus empreendimentos fechados. E vieram com as contas mais E vieram com altas. as contas altíssimas, tá? Então, assim, isso não tem cabimento. Então, infelizmente, eu só como vereadora não tenho como... Então, nós precisamos da sensibilidade, mais uma vez, do Poder Judiciário, e eu tenho certeza que quando o promotor olhar as contas de luz, que eu devo estar entregando essa semana, no mais tardar, porque foram muitas, então a gente está selecionando direitinho, fazer alguma coisa, entrar com uma ação civil pública, porque isso não dá para aceitar. As pessoas não vão ter dinheiro e vão ficar sem luz. Porque, né, eles não vão cortar por 3 meses, mas daqui a pouco eles vão cortar. E outra, de estabelecimentos eles estão cortando. É só de residência. As empresas estão sendo cortadas. Não tá valendo para as empresas. Infelizmente, né? Bom, Então a gente conta aí com o apoio do MP de Gramado. te agradecer, então, vereadora. A sua indignação é a mesma minha, a mesma de a maioria de nós aqui da cidade e a maioria do povo brasileiro. Então, eu tenho fé ainda que as coisas vão começar a melhorar e não vão perder a esperança, pelo menos, né? Não, a gente não pode, mas a gente só vai ter mudança se a gente tiver isso muito claro na cabeça de todos, né? Não adianta deixar o vereador sozinho aqui falando. A gente precisa do apoio. O povo tem o Como poder. diz o gaúcho, vamos carcar o garrão juntos, né? Senão... Juntos, senão não tem força. Um abraço. Obrigada, Daniel.